O serviço de controle de aproximação é prestado por um app dentro de uma CTR ou TMA, como já foi estudado no capítulo de estrutura do espaço aéreo. O objetivo desse serviço é manter as separações mínimas, disciplinar, acelerar e manter ordenado o fluxo de tráfego e orientar e instruir as aeronaves em procedimento IFR. Como podemos ver nos objetivos desse serviço, ele está totalmente voltado ao controle das aeronaves em voo IFR. Entretanto, o voo VFR também pode voar em CTR e TMA. É exatamente esse o nosso objetivo de estudo neste capítulo. Aqui aprenderemos quais são as limitações e obrigações do piloto VFR voando em espaço aéreo sob jurisdição de um app. A separação vertical mínima entre as aeronaves que voam sob controle de um app é normalmente 300 metros ou 1.000 pés. Esta separação é provida pelo app quando o voo é IFR, mas quando se tratar de um voo visual, essa responsabilidade passa a ser do piloto em comando. Através do uso da visão, ele proverá a separação de outras aeronaves, assim como de obstáculos no solo, mantendo as alturas mínimas previstas para a VFR. As CTRs e TMAs abaixo do nível 145, como é sabido, podem ser classificadas como Bravo, Charlie ou Delta. Caso o piloto não consiga contato com o app até o limite da TMA ou da CTR, a aeronave deverá chamar os órgãos de controle na seguinte ordem. Primeiro, TWR do aeródromo principal. Segundo, outra TWR qualquer dentro da CTR ou TMA. Terceiro, o ACC, caso este tenha sua sede naquela TMA. Naturalmente, quando esgotadas as três opções, a aeronave deverá executar o procedimento de falha de comunicações que estudaremos ainda nesse capítulo. O procedimento de ajuste do altímetro é muito importante, pois o ajuste feito na subescala do altímetro, conforme mostrado no detalhe, serve como referência para a altitude exibida pelo altímetro da aeronave. Os órgãos ATC sempre informarão o ajuste QNH, que é a pressão da pista reduzida ao nível do mar, tomando cuidado de informar tal ajuste considerando o valor inteiro inferior mais próximo por questões de segurança, pois assim a referência estaria sempre mais alta. Nos procedimentos de pouso e decolagem sempre será utilizado o QNH. Clique no botão em Voo de Cruzeiro para saber qual é o ajuste utilizado naquela situação. Nível de cruzeiro é um nível que se mantém durante etapa considerável de voo. Quando o voo ocorrer acima de 3.000 pés acima do solo, deverá ser realizado em nível de voo, portanto, utilizando o ajuste QNE, conforme o jato que mostramos na tela atual. Se o voo for realizado abaixo de 3.000 pés do solo ou água, conforme nosso helicóptero, será conduzido em termos de altitude e terá como ajuste o QNH. Como foi visto anteriormente, utilizamos dois tipos de ajustes para o altímetro, mas você deve estar se perguntando, em que momento o piloto irá fazer a alteração do ajuste? Quando uma aeronave decola ou aproxima para pouso, o piloto deve saber que há uma camada de transição em que o piloto deverá ajustar o altímetro conforme o caso. Daí surgem dois novos termos, a altitude de transição e o nível de transição. Utilize os botões para saber mais. A altitude de transição é definida como a altitude na qual ou abaixo da qual a posição vertical de uma aeronave é controlada por referências à altitude. A altitude de transição é fixa e é estabelecida somente em aeródromos onde haja procedimento IFR. Nos aeródromos onde a altitude de transição não é estabelecida, considera-se a altura de 3.000 pés como preconizado nas regras do ar. No exemplo que mostramos, a aeronave decolando está ainda abaixo da TA, portanto, voa a altitude e informa aos órgãos ATC sua altitude em milhares de pés. Porém, após cruzar a TA, ela fará a troca para a QNE e passará a informar aos órgãos ATC a sua altitude através de níveis de voo. Nível de transição é definido como sendo o nível de voo mais baixo disponível para o uso acima da altitude de transição. Ele sempre será informado pelos órgãos ATC. Esse nível é calculado por uma tabela própria que disponibilizamos na tela atual através do botão Tabela.
No exemplo que estamos exibindo, uma aeronave em voo no nível 060 irá informar sua altitude aos órgãos ATS, ainda referenciando o nível de voo. Somente após cruzar o nível de transição e mudar o ajuste de QNE para QNH, passará a dar informações de altitude em milhares de pés. Lembramos que o QNH e o nível de transição será informado pelo órgão ATC sempre que uma aeronave fizer o contato inicial para pouso no aeródromo. O nível de transição é calculado por essa tabela que disponibilizamos, tendo por base a altitude de transição e o QNH. Quando o órgão envolvido for uma rádio de telecomunicações, por não caracterizar como órgão ATC, o comandante será o responsável por utilizar esta tabela e fazer o cálculo de nível de transição. Lembre-se deste detalhe. Em caso de rádio, o cálculo do nível de transição e uso da tabela é de responsabilidade do piloto. CTRs e TMAs foram criadas para o voo IFR. Por essa razão, existem algumas restrições ao voo VFR dentro desses espaços aéreos. É proibido aos voos VFR bloquear auxílios rádio, exceto com autorização do APP, e também é proibido cruzar as trajetórias de procedimentos de aproximação ou de saída por instrumentos. Tais situações, se não cumpridas, poderão ocasionar grave acidente aéreo, devido aos pilotos em IFR estarem prestando atenção nos instrumentos do painel da aeronave e não mantendo referências com o lado externo, como é feito no voo VFR. Os corredores visuais foram criados para ordenar o fluxo de tráfego VFR em CTRs e TMAs congestionadas, de modo que tais tráfegos não interferissem com as rotas e os procedimentos IFR. Na tela atual, mostramos a carta dos corredores visuais da Terminal São Paulo, a mais congestionada do país. Para visualizar o restante da carta, pressione o botão do mouse e arraste a carta. Caso queira saber as instruções sobre a utilização desses corredores, clique no botão Importante. O voo VFR especial, como o próprio nome sugere, é realizado em condições especiais, abaixo das condições VMC. Para tanto, devem ser observadas as seguintes circunstâncias. O voo só poderá ser realizado dentro da CTR ou TMA. É necessária a autorização do APP respectivo. A aeronave terá que estabelecer contato com o APP, portanto, terá que possuir obrigatoriamente equipamento VHF em funcionamento. E tal voo só poderá ser realizado no período diurno. As condições meteorológicas do aeródromo de partida para operação VFR especial são: visibilidade de 3.000 metros ou o valor estabelecido na carta de saída IFR, o que for maior. Poderíamos citar como exemplo o aeroporto de Marte, em São Paulo, que utiliza o mínimo de 3.500 metros, que também é a visibilidade mínima para o procedimento IFR. Além desse item, o teto mínimo para o voo VFR especial é de 300 metros ou
1.000 pés em geral. Poderão ser autorizados voos VFR especial para que as aeronaves entrem ou saiam de uma CTR ou TMA, desde que o pouso e decolagem se realizem em aeródromos dentro desses limites. Além disso, o APP poderá autorizar voos VFR especial para operação numa determinada CTR, desde que a decolagem e o pouso ocorram no mesmo aeródromo. É possível que uma aeronave voando VFR encontre dificuldades para manter o voo visual devido ao agravamento das condições meteorológicas. Quando isso ocorrer, a aeronave deverá solicitar mudança no plano de voo para prosseguir para o aeródromo de alternativa, mantendo VMC, ou pousar no aeródromo apropriado mais próximo, ou ainda, se estiver em CTR ou TMA, solicitar autorização para VFR especial. Caso o piloto possua habilitação e a aeronave seja homologada para o voo IFR, poderá solicitar autorização para voar IFR. Nesta tela mostramos um ACC, Centro de Controle de Área. Este órgão, como já foi visto anteriormente, tem jurisdição nos espaços aéreos controlados UTA e CTA, na FIR, Região de Informação de Voo, e nas áreas e rotas de assessoramento. O serviço prestado pelo ACC ao voo VFR é o de informação de voo, FIS, independente da área que voe, pois, como já foi visto, o voo VFR somente será controlado na ATZ. Utilizando os botões da tela, você terá uma visão mais completa, porque colocamos os dois tipos de voo juntos, VFR e IFR, apresentando a área, a classe do espaço aéreo, os serviços prestados e a separação prestada pelo ACC. Clique no botão desejado para conhecer as diferenças entre o voo IFR e VFR no espaço correspondente. No quadro, temos duas áreas representadas, a FIR, classe Golf, e as áreas e rotas de assessoramento classe Fox. Observe que na FIR, mesmo que o voo seja IFR, o serviço prestado também é informação de voo, assim como é no voo VFR diurno ou noturno, e, evidentemente, o ACC não proporcionará separação entre os tráfegos. Já as áreas ou rotas de assessoramento foram criados para dar maior assistência ao voo IFR. Por isso, o serviço de assessoramento só é prestado ao voo IFR e a separação desses tráfegos somente quando for aplicável. Caso o voo VFR diurno ou noturno se desenvolva na rota de assessoramento, será prestado o Serviço de Informação de Voos, FIS, e a separação não será proporcionada pelo ACC. Quando uma aeronave voar na FIR de um aeródromo para outro e quando estes não oferecerem o serviço de tráfego aéreo, a aeronave não precisará dispor de equipamento rádio. Porém, caso possua, deverá fazer contato com o ACC para receber o serviço de informação de voo. Quando devidamente autorizado, o voo VFR diurno ou noturno poderá ocorrer em aerovia. Existem, entretanto, alguns pré-requisitos. Clique em cada botão e conheça-os. Para este tipo de voo, a aeronave deverá possuir um sistema de navegação compatível com a rota e 2 equipamentos rádio VHF em funcionamento. Para o voo VFR noturno, a aeronave deverá responder às mesmas exigências para VFR diurno e ainda a aeronave deverá ser homologada para operação IFR e o piloto habilitado para voo IFR. A mensagem de posição é uma notificação padronizada transmitida por uma aeronave em voo que contém elementos essenciais à segurança do tráfego aéreo. Para saber o conteúdo dessa mensagem, clique no botão Mensagem. A seguinte ordem deverá ser seguida na transmissão de uma mensagem de posição. Primeiramente, identificação da aeronave. Logo após, a posição da aeronave. Depois, o horário que passa nessa posição. A seguir, o nível de voo ou altitude que mantém. E, por último, a próxima posição e a hora de sobrevoo. A mensagem ficaria assim:
Papa Tango Fox Lima Yankee, posição Níbiga, aos 12, mantém nível de voo 105, estima posição Claro aos 51. As aeronaves voando sobre o continente poderão trocar informações essenciais ao voo na frequência 123,45 MHz. Entretanto, esse procedimento não dispensa os pilotos de manterem comunicação bilateral com o órgão ATS. Comumente, essa frequência é chamada de livre. Em caso de falha de comunicações, o piloto deve verificar se essa falha é parcial ou total. Muitas vezes, essa falha pode ser só de transmissão ou só de recepção. De qualquer forma, em caso de perda de contato, deverá continuar o voo mantendo VMC, pousar no aeródromo mais próximo e informar o seu pouso ao ACC pelo meio mais rápido possível. Sempre que a aeronave possuir transponder, deve acionar o código 7600, que indica falha de comunicações, buscando também todos os meios de contato com o ACC, mesmo que seja por celular. O serviço de alerta faz parte dos serviços ATS. Logo, esse serviço é prestado pelos órgãos ATS a qualquer aeronave que se tenha conhecimento estar necessitando de ajuda de busca e salvamento. O objetivo é notificar os órgãos de busca e salvamento e auxiliá-los no que for necessário. Numa situação normal, a torre do aeródromo de destino é responsável por esse serviço. Caso em rota, será o ACC responsável pela área. Muitos aeródromos não possuem órgão ATS. Nesse caso, o serviço de alerta somente será prestado quando solicitado pelo piloto, pelo explorador ou por qualquer pessoa que suscite dúvida quanto à segurança da aeronave. Uma aeronave voando em rota na FIR ou em aerovia poderá ser enquadrada em uma dessas três fases de emergência mostradas na tela, levando-se em consideração o problema que enfrenta ou a continuada falta de informação sobre a aeronave. Utilize os botões para conhecer cada uma delas. Uma aeronave será enquadrada na fase de incerteza quando existir dúvidas quanto à segurança da aeronave e seus ocupantes. Os órgãos ATS trocam mensagens rádio nessa fase, utilizando o código INCERFA. Essa fase se inicia quando decorridos 30 minutos da primeira vez que se tentou contato com a aeronave sem ter havido sucesso. Após 30 minutos que se estimava receber uma mensagem. Ou depois de 30 minutos da hora prevista de chegada em um aeródromo, calculado pelo piloto ou pelos órgãos ATS, a que resulte posterior. Quando a aeronave ingressa nesta fase, o ACC executa uma PRECOM, que é uma busca preliminar por comunicações utilizando dos meios de comunicação que dispõem os órgãos de controle. A aeronave ingressará nesta fase quando houver apreensão quanto à segurança da aeronave e seus ocupantes. Isso ocorre quando o ACC conclui a busca preliminar por comunicações sem obter sucesso. Nesta fase, o ACC encaminha o problema para o RCC utilizando a palavra-código ALERFA. O RCC irá executar uma XCOM, que é a busca extensiva por comunicações, pois possui equipamento e pessoal especializado para este procedimento. Uma aeronave será enquadrada diretamente na fase de alerta quando autorizada para o pouso e decorridos 5 minutos não tiver mais notícias dela, ou caso a própria aeronave declare estar em condições anormais sem necessitar fazer pouso forçado, ou ainda caso a aeronave esteja sendo sequestrada. A aeronave ingressará nesta fase existe razoável certeza de que a aeronave está ameaçada de grave e iminente perigo. A palavra-código utilizada será DETRESFA. Esta fase se inicia quando o RCC encerrou a XCOM e não obteve sucesso, quando se evidencia que o combustível da aeronave esgotou ou não permite pouso seguro, quando a aeronave está em condições anormais de voo e tudo indica que efetuará pouso forçado, ou pode-se concluir que a aeronave fará um pouso forçado ou já tenha efetuado. Nesta fase, o RCC desencadeará uma missão de busca quando não tiver a localização precisa da aeronave ou uma missão de salvamento quando tiver sua localização. Montamos aqui um quadro geral com as três fases de emergência, palavra-código, suas características, órgãos e providências em cada fase. O objetivo desse quadro é recapitular e facilitar sua memorização e associação de ideias. Estude-o com atenção.
Os sinais de socorro e de urgência deverão ser usados sempre que a necessidade exigir. Utilize os botões para conhecê-los. Os sinais de socorro são usados quando a aeronave está ameaçada de perigo grave e iminente. Por radiotelegrafia, o sinal é o SOS. Por radiotelefonia, é usado o termo Mayday antes da mensagem. Além desses, existem os sinais visuais, por exemplo, bombas ou foguetes que projetam luzes vermelhas, lançados em intervalos curtos, ou luz pirotécnica vermelha com paraquedas. Se uma aeronave se encontrar em emergência e não estiver em contato com nenhum órgão ATS, deverá utilizar a frequência internacional de emergência, que é 121,5 MHz. Os órgãos ATS são obrigados a manter escuta permanente dessa frequência. Ela é usada também para receber o sinal de alarme dos rádios impacto das aeronaves em caso de acidentes. Esses sinais poderão ser usados para a transmissão de mensagens urgentes em radiotelegrafia ou radiotelefonia. A mensagem urgente poderá ser caracterizada quando, por exemplo, uma aeronave em voo presencia um acidente de outra aeronave, ou quando recebe um sinal de socorro e pretende retransmiti-lo ao órgão ATS. Esses sinais proporcionarão prioridades para sua transmissão. Por radiotelegrafia, o sinal é em grupo XXX. Por radiotelefonia, o sinal é o termo PAM-PAM, usado antes da mensagem. A interceptação aérea só será usada em último recurso. Mas caso isso ocorra, a aeronave que estiver sendo interceptada deverá seguir as instruções da aeronave interceptadora e notificar o órgão ATC, e estabelecer comunicação rápida com a aeronave interceptadora em 121,5 MHz e acionar o transponder no código 7700 no modo 3-alfa, que é o mesmo de emergência. Autonomia mínima de voos VFR. A autonomia mínima para voos de aeronaves civis é estabelecida pelo DAC e consta no RBHA, Regulamento Brasileiro de Habilitação de Aeronáutica, correspondente a cada tipo de atividade. Aqui são apresentadas as exigências acerca do transporte público, que distingue a autonomia noturna e diurna, e do transporte em geral, que traz uma única especificação quanto à autonomia. Os pilotos em comando são responsáveis pelo abastecimento das aeronaves, assim como fazer cumprir as exigências mínimas de combustível. Os órgãos ATS, a priori, não examinarão as autonomias declaradas no plano de voo. Utilize os botões para saber a respeito de cada situação. Durante a noite, segundo o RBHA 135, a aeronave deverá ter combustível suficiente para voar até o destino e possuir uma reserva de 45 minutos para aviões e 30 minutos para helicópteros em velocidade normal de cruzeiro. Durante o dia, a aeronave deverá ter combustível suficiente para voar até o destino e possuir uma reserva de 30 minutos para aviões e 20 minutos para helicópteros, em velocidade normal de cruzeiro. A autonomia mínima para o voo VFR para as aeronaves da Aviação Geral RBHA 91, independente de ser dia ou noite, será o combustível suficiente para voar até o destino e possuir uma reserva de 45 minutos para aviões e 20 minutos para helicópteros. A autonomia de aeronaves militares brasileiras será estabelecida pela unidade a que pertence a aeronave, de acordo com a performance e tipo de voo.